Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem por aí. Eu estive sumida essas semanas porque eu fiquei doente, ainda estou me recuperando e, infelizmente, foi por esse motivo que não deu para continuar com a correção das questões do ENAD. Mas eu espero que você tenha conseguido fazer uma boa prova. Agora que a PND passou, vamos continuar por aqui vendo questões de provas de outras bancas e outros assuntos relacionados aos conteúdos específicos de arte. No vídeo de hoje, a primeira parte da correção da PND de artes visuais, da parte específica. E como são 50 questões, escolhi dividir a prova em partes, né, para não demorar muito de postar para você. Mas me conte aí, como é que foi a PND para você? Achou fácil, difícil? Fala aqui nos comentários. No geral, foi uma prova cansativa, por ter 80 questões objetivas, além da discursiva, mas eu esperava que fosse uma prova mais teórica, mais densa, assim como foram os ENADs anteriores. Foi uma prova com muitos estudos de caso, né, com algumas questões que tiveram alternativas que deixou muita gente em dúvida entre uma e outra. E a parte discursiva também, né? O que é que você achou do tema? Idadismo. Pegou muita gente de surpresa, né? Mas também era de se esperar, né? Já que é um tema atual e relevante para a educação. Sem mais, vamos à correção da parte específica da PND Artes Visuais. Questão 31. Durante o planejamento de uma aula de artes visuais para turmas do Ensino Fundamental 2, um professor seleciona a produção Homens Trabalhando, de Zina Aita, com o objetivo de desenvolver a leitura de imagem. Considerando os fundamentos teórico-metodológicos do ensino de arte, a estratégia que articula a abordagem triangular para esta atividade é a. Destacar os contrastes formais da composição e propor uma análise das condições de trabalho na época da artista, relacionando forma e contexto sociocultural. B. Solicitar que os estudantes identifiquem e copiem os elementos visuais predominantes da produção, priorizando o desenvolvimento técnico do desenho. C. Conduzir a leitura da imagem com base nas sensações que ela desperta nos estudantes, ignorando os elementos formais e aspectos históricos. D. Propor uma produção livre inspirada na obra, focando na expressão pessoal dos estudantes, sem mediação do conteúdo histórico da imagem. Bom, a questão diz que o objetivo da aula de artes visuais é desenvolver a leitura de imagem a partir da obra de Zina Aita, que articula a abordagem triangular para essa atividade. Lembrando, a abordagem triangular da Ana May Barbosa vai articular 3 eixos: a contextualização histórica, a apreciação estética ou a leitura de imagem e o fazer artístico. Então, são palavras-chave para responder essa questão. E a alternativa A é exatamente a alternativa que tem esse objetivo: destacar os contrastes formais da composição e propor uma análise das condições de trabalho na época da artista, relacionando forma e contexto sociocultural. A alternativa B, solicitar que os estudantes identifiquem e copiem os elementos visuais predominantes na produção, priorizando o desenvolvimento técnico do desenho, não é a correta. Não há aqui a abordagem triangular, né, nessa prática de copiar os elementos visuais, ainda mais priorizando o desenvolvimento técnico do desenho. Na abordagem triangular, todos os 3 eixos são importantes e são também indissociáveis. Na alternativa C, a gente vê que também não é a correta, porque ignorar os elementos formais e aspectos históricos não é o caminho para a abordagem triangular. E a alternativa D diz sem mediação do conteúdo histórico da imagem, o que não é correto, já que a abordagem triangular valoriza essa contextualização histórica. Assim, o gabarito dessa questão é a alternativa A. Questão 32. Durante uma aula com estudantes do Ensino Fundamental 2, a professora apresenta a produção Homens Trabalhando, de Zina Aita, com o objetivo de promover uma atividade de criação artística coletiva
que favoreça a exploração dos elementos da linguagem visual e das técnicas expressivas utilizadas. Para alcançar esse objetivo, a proposta didática prevê a formar grupos para elaborar histórias em quadrinhos coletivas sobre o cotidiano do trabalho, com ênfase no uso de linhas narrativas e expressivas em preto e branco. B. Dividir a turma para confeccionar maquetes tridimensionais com massinhas de modelar representando ambientes de trabalho em diferentes contextos históricos. C. Organizar grupos para construir painéis coletivos em papel craft, explorando as pinceladas gestuais e o ritmo visual por meio do uso expressivo da tinta acrílica. D. Criar cartazes digitais coletivamente, combinando imagens e textos sobre profissões contemporâneas, utilizando aplicativos de design gráfico. Bom, a questão quer saber qual das alternativas promove uma atividade de criação artística coletiva que favoreça a exploração dos elementos da linguagem visual e das técnicas expressivas utilizadas na obra. Ou seja, é uma proposta que explore ponto, linha, forma, textura, cor, que são os elementos da linguagem visual, e as técnicas expressivas, utilizando esses elementos como a pintura, como o desenho, como a fotografia. Então, a proposta teria que ser uma atividade que utilizasse esses elementos e técnicas, algo que fosse coletivo e, ao mesmo tempo, utilize os elementos das artes visuais, com o uso expressivo da cor, das pinceladas, do ritmo visual e exploração gestual da obra que foi utilizada. A alternativa A fala em histórias em quadrinhos, sobre o cotidiano do trabalho, com ênfase no uso de linhas narrativas e expressivas em preto e branco. É incorreta, porque não se relaciona com as técnicas pictóricas e nem com a expressividade gestual e o uso da cor que é presente na obra de Zina Aita. Já a alternativa B propõe a turma confeccionar maquetes tridimensionais com massinha de modelar, representando esses ambientes de trabalho em diferentes contextos históricos. E o erro da alternativa é que envolve tridimensionalidade e modelagem, quando o foco da proposta é a linguagem visual bidimensional, no caso, a pintura, e não explora as pinceladas, não explora o ritmo visual. A alternativa C fala em painéis coletivos em papel craft, explorando as pinceladas gestuais e o ritmo visual por meio do uso expressivo da tinta acrílica. E é exatamente isso que a questão pede. Essa alternativa vai dialogar diretamente com a obra, com a técnica, o estilo da artista Zina Aita, explorando essas pinceladas, o ritmo visual, a expressividade das cores, que são os elementos da linguagem visual e da técnica pictórica que são pretendidos. É o gabarito da questão. Mas vamos ver a última. Alternativa D. Criar cartazes digitais coletivamente, combinando imagens e textos sobre as profissões contemporâneas, utilizando aplicativos de design gráfico. Isso aí vai ter enfoque no design e na tecnologia. Não vai explorar as técnicas expressivas, pictóricas e nem os elementos visuais gestuais que são característicos da obra. Então, o gabarito para essa questão é a alternativa C. Temos esse texto aqui para responder as questões 33, 34 e 35. Expressões como tralaleiro, tralalá, pronunciadas pelos estudantes durante a aula de artes visuais, deixaram a professora curiosa. Ao perguntar sobre a origem dessas falas, ela descobriu que vinham de vídeos populares nas redes sociais, marcados por sons engraçados e imagens caóticas, geradas por inteligência artificial. Segundo estudantes, esses vídeos eram conhecidos como Italian Brain Rot, fazendo referência ao uso da língua italiana e ao efeito quase hipnótico que provocavam, evocando o termo em inglês brain rot, que sugere uma mente entorpecida. Primeiramente, ela relacionou os vídeos digitais com um trecho do poema fonético dadaísta Karawani, de Hugo Ball. Após estudar sobre o assunto,
a professora iniciou um planejamento de ensino para promover a articulação entre as técnicas e os materiais de produções pictóricas das artes com recursos audiovisuais digitais, desafiando os estudantes a criarem seus próprios vídeos explorando as estéticas do absurdo. Questão 33. Para fundamentar o planejamento que visa integrar o interesse dos estudantes à sala de aula, a professora A. Focou no ensino acadêmico pictórico para promover as produções audiovisuais digitais. B. Considerou aspectos técnicos canônicos nos processos de produção audiovisual coletiva. C. Evidenciou a diversidade das linguagens técnicas modernistas e dos idiomas inglês e italiano. D. Levou em conta as produções modernistas e contemporâneas para desenvolver conteúdos digitais. Bom, a questão fala sobre os vídeos Italian Brain Roots, que viralizaram faz um tempo e que as crianças e os adolescentes adoraram. E da estratégia que a professora encontrou de relacioná-los com o poema dadaísta, que faz parte dos movimentos de vanguardas do início do século XX. A proposta de atividade é os alunos criarem vídeos explorando essas estéticas do absurdo. Bom, a professora observou o interesse dos alunos pelos vídeos e esses vídeos são marcados por sons, imagens, humor, tudo gerado por inteligência artificial e relacionando esse fenômeno com o poema Karawani, de Hugo Ball, representante do movimento dadaísta, que é uma vanguarda modernista que explorava o nonsense, o absurdo, o som e a ruptura com a lógica tradicional. Em seguida, ela planejou uma atividade de criação artística que articulasse técnicas pictóricas da pintura tradicional com recursos audiovisuais digitais, incentivando a exploração da estética do absurdo. Portanto, o foco da professora está em integrar linguagens da arte modernista e contemporânea do universo digital atual dos alunos. A alternativa A focou no ensino acadêmico pictórico para promover as produções audiovisuais digitais. Só que o ensino acadêmico pictórico se refere à arte tradicional, à arte realista, técnica, que busca imitar a realidade. É justamente o oposto da proposta da professora, que envolve expressividade, experimentação e o absurdo, que são características modernistas e contemporâneas. Então, essa alternativa está errada. Já a alternativa B considerou aspectos técnicos canônicos nos processos de produção audiovisual coletiva. Bom, aspectos técnicos canônicos vai remeter às regras formais, às regras tradicionais, acadêmicas, o que também contradiz o espírito da proposta, que é baseada na liberdade criativa, na experimentação e na ruptura de padrões, tal como no dadaísmo e nas estéticas digitais absurdas. Portanto, a alternativa B também é incorreta. A alternativa C evidenciou a diversidade das linguagens técnicas modernistas e dos idiomas inglês e italiano. Bom, parece correta, mas também não é, porque embora o texto mencione o uso do inglês e do italiano nos vídeos, o foco principal não é o estudo linguístico, mas a relação entre linguagens artísticas, modernistas e contemporâneas. O uso dos idiomas é apenas um detalhe contextual. E a alternativa D levou em conta as produções modernistas e contemporâneas para desenvolver conteúdos digitais. Essa alternativa expressa exatamente o que a professora quer: o modernismo no poema fonético dadaísta, junto com as linguagens contemporâneas, os vídeos, Italian Brain Roots, com essa estética digital e absurda. Ela integrou essas referências para planejar uma atividade digital e criativa com os alunos. Então, esse é o gabarito da questão. Alternativa D. Questão 34. Na situação apresentada, qual estratégia deve constar no planejamento da professora para executar na sala de aula a novidade trazida pelos estudantes? A. Palestra sobre as técnicas de produção de poemas fonéticos, pictóricos, de roteiro e produção audiovisual.
B. Aula expositiva sobre as biografias de artistas dadaístas, abordando as suas contribuições para a arte moderna. C. Projeto de trabalho com estudos teórico-práticos sobre poemas fonéticos dadaístas e produto audiovisual digital. D. Debate sobre as produções audiovisuais digitais e as técnicas pictóricas, visando a definição de temáticas para os roteiros. Bom, ainda utilizando o texto para responder essa questão, os estudantes trouxeram à aula os vídeos Italian Brainrot, que misturam sons, imagens e absurdo. E, em seguida, a professora relacionou isso ao poema fonético Caravane, de Hugo Boll, do movimento dadaísta. Depois, planejou uma proposta que articulasse técnicas pictóricas da pintura com recursos audiovisuais digitais, incentivando os alunos a criarem vídeos com estética do absurdo. Assim, a professora quer unir teoria e prática, explorando o dadaísmo, que faz parte da arte moderna, e a linguagem contemporânea digital. A questão pergunta qual estratégia deve ter no planejamento da professora para alcançar esse objetivo. Então, vamos analisar as alternativas. A. Palestra sobre as técnicas de produção de poemas fonéticos, pictóricas, de roteiro e de produto audiovisual. Bom, você concorda que em uma palestra, uma pessoa só fala e os alunos escutam. Embora o tema seja pertinente, não vai promover um envolvimento ativo, nem uma experimentação prática dos estudantes, né? E isso é fundamental no ensino de arte. Então, essa alternativa está incorreta. B. Aula expositiva sobre as biografias de artistas dadaístas, abordando suas contribuições para a arte moderna. Bom, tá incorreta, né? Porque aqui o foco vai ser histórico e biográfico, sem uma relação direta com a criação artística ou a integração digital que a professora quer desenvolver. Seria uma parte teórica complementar, mas não vai atender essa proposta principal, que é a prática. C. Projeto de trabalho com estudo teórico-prático sobre poemas fonéticos dadaístas e produto audiovisual digital. Exatamente esta alternativa que integra teoria e prática, unindo o estudo do dadaísmo e dos poemas fonéticos com a produção de vídeos digitais. Exatamente a articulação que a professora planejou. Gabarito da questão, alternativa C. E a alternativa D é incorreta porque sugere um debate sobre as produções audiovisuais digitais e as técnicas pictóricas, né, visando uma definição de temáticas para os roteiros. Então, o debate pode até ser uma etapa inicial do projeto, né, para levantamento de ideias, né, mas não é suficiente como uma estratégia central. Ela não garante a experimentação prática que caracteriza o ensino de arte. Ficou claro? Gabarito, então, é a letra C. Questão 35. Considerando possíveis semelhanças e diferenças técnicas entre os Italian Brainrot e as obras dadaístas, a atividade elaborada pela professora propõe a. Produzir composições digitais com imagens coletadas em bancos de dados visuais e publicá-las em uma galeria virtual da turma, incentivando a apreciação coletiva. B. Criar colagens, fotocopiá-las para explorar efeitos visuais em diferentes papéis, intervir com mensagens e enviá-las via alguma rede social a colegas de outras turmas. C. Utilizar aplicativos de geração de imagens por inteligência artificial para fazer composições dadaístas, selecionar as mais impactantes e organizá-las em um mural físico na sala. D. Realizar colagens com recortes de revistas e jornais, focando em diferentes formas de recortar e sobrepor as imagens impressas, com ênfase na manualidade desse processo. Bom, a proposta da professora deve unir técnicas dadaístas, colagem, experimentação, absurdo, utilizar recursos digitais contemporâneos como a inteligência artificial e a edição audiovisual e, com isso, promover criação e reflexão estética. Então, vamos analisar as alternativas.
A. Produzir composições digitais com imagens coletadas em bancos de dados visuais e publicá-las em uma galeria virtual da turma, incentivando a apreciação coletiva. Incorreta, né? Essa opção foca na produção digital e na curadoria, mas o uso de bancos de imagens é algo mais técnico, né? Mais organizado, sem a dimensão do absurdo e da experimentação típica do dadaísmo e dos vídeos brain rot. B. Criar colagens, fotocopiá-las para explorar efeitos visuais em diferentes papéis, intervir com mensagens e enviá-las via alguma rede social a colegas de outras turmas. Correta! Essa alternativa combina colagem e circulação digital com o uso de tecnologias digitais criativas, como a inteligência artificial, que caracterizam os Italian Brain Rot, e utilizar as redes sociais dos alunos para divulgação. Vamos ver agora por que as outras alternativas estão incorretas. C. Utilizar aplicativos de geração de imagens por inteligência artificial para fazer composições dadaístas, selecionar as mais impactantes e organizá-las em um mural físico na sala. Parece correta, né? Porque essa opção usa a linguagem digital contemporânea, com a inteligência artificial, e a estética do dadaísmo, né? Colagem, absurdo, ruptura. Mas selecionar as mais impactantes para um mural físico na sala tanto exclui trabalho de alguns alunos, quanto também não utiliza a internet para a veiculação dos resultados, já que a utilização de recursos digitais é um dos objetivos da proposta. E a alternativa D, realizar colagens com recortes de revistas e jornais, focando em diferentes formas de recortar e sobrepor as imagens impressas, com ênfase na manualidade desse processo. É incorreta, porque essa alternativa se limita à técnica tradicional manual e não inclui o aspecto digital dos Italian Brain Rot. Além disso, a ênfase não é na manualidade desse processo. Assim, o gabarito da questão 35 é a alternativa B. Texto para as questões 36 e 37. O espaço maker é um ambiente que permite aos estudantes criar, experimentar e solucionar problemas de forma colaborativa e criativa. Ele oferece acesso a ferramentas, materiais e tecnologias que ajudam os estudantes a transformar suas ideias em projetos concretos e a desenvolver habilidades para o século XXI. O espaço maker não é apenas um local físico, mas também uma filosofia de aprendizagem que valoriza a experimentação, a colaboração e a aprendizagem por meio do erro. Questão 36. Considerando a integração entre diferentes materiais, técnicas e tecnologias nos espaços maker para a produção das artes visuais, o professor, na elaboração de seu planejamento de ensino, deve a. Propor a produção de esculturas com materiais recicláveis e com intervenções artísticas com recursos de impressão 3D e pintura mural. B. Organizar a exibição de um documentário sobre arte contemporânea e apresentar um seminário sobre os principais artistas. C. Organizar uma aula teórica com exposição de slides sobre a história das técnicas de pintura ao longo dos séculos. D. Propor uma atividade de reprodução de obras de arte, utilizando carvão para o esboço e tinta acrílica sobre tela. Bom, vamos analisar a questão. O foco está na integração entre diferentes materiais, técnicas e tecnologias nos espaços maker para a produção das artes visuais. Os espaços maker são ambientes voltados à criação, à experimentação, à inovação, em que os alunos aprendem fazendo, a famosa mão na massa, combinando materiais tradicionais com novas tecnologias, como impressoras 3D, cortadoras a laser, eletrônica básica, softwares de design, realidade aumentada, entre muitos outros. Logo, essa proposta correta deve integrar materiais diversos, como recicláveis, naturais, digitais, unir essas técnicas tradicionais e tecnológicas e favorecer a criação artística, prática e experimental. Então, qual das alternativas tem mais a ver com essa proposta? Vamos ver.
A. Propor a produção de esculturas com materiais recicláveis e intervenções artísticas com recursos de impressão 3D e pintura manual. A gente vê que essa alternativa integra diferentes materiais, os recicláveis, técnicas manuais, né, como a pintura, tecnologias digitais, como a impressão 3D. Então, representa perfeitamente o conceito do espaço maker, unindo sustentabilidade, criatividade e tecnologia. É a resposta correta, gabarito. Vamos analisar as outras porque não são. B. Organizar a exposição de um documentário sobre arte contemporânea e apresentar um seminário sobre os principais artistas. Tá incorreta, né? Logo de cara, a gente vê que é uma atividade teórica e expositiva. Documentário, né? E depois um seminário. Não tem prática nenhuma, né? Nem integração de técnicas e tecnologias. C. Organizar uma aula teórica com exposição de slides sobre a história das técnicas de pintura ao longo dos séculos. Mais uma vez, se trata de uma abordagem teórica, né? Uma abordagem histórica e não de criação prática em um ambiente maker. Só aí a gente já vê que é incorreta. E a alternativa D é propor uma atividade de reprodução de obras de arte utilizando carvão para o esboço e tinta acrílica sobre tela. Não é correta também, né? Embora envolva técnicas manuais, não há integração tecnológica, né? Apenas o uso tradicional de materiais artísticos. Então, gabarito para a questão 36 é a alternativa A. Questão 37. Considerando a filosofia de aprendizagem dos espaço maker, bem como aspectos éticos e estéticos aplicados à produção de avatares e personagens, o professor deve a. Propor a criação de personagens digitais com foco na diversidade e mediar o debate sobre corpos reais e virtuais nas redes sociais. B. Apresentar vídeos de maquiagem artística nas redes sociais e solicitar aos estudantes a criação de reproduções em seus colegas. C. Orientar a criação de avatares com base em padrões estéticos das redes sociais e exibir os resultados em uma galeria online. D. Indicar filtros de beleza aos estudantes para correção de características corporais e postar os resultados nas redes sociais. O enunciado fala sobre a filosofia de aprendizagem dos espaço maker e os aspectos éticos e estéticos aplicados à produção de avatares e personagens. Lembrando que os espaços maker valorizam a criatividade, a experimentação, a autonomia, a colaboração e o uso consciente da tecnologia. Já os aspectos éticos e estéticos vão envolver o respeito à diversidade, a representatividade, a crítica aos padrões impostos e reflexão sobre as identidades no meio digital. Portanto, o professor deve promover a criação consciente e crítica, incentivando os alunos a refletirem sobre corpo, sobre identidade, sobre imagem digital, sem reforçar os estereótipos que já existem. A alternativa A propõe a criação de personagens digitais com foco na diversidade e mediar o debate sobre corpos reais e virtuais nas redes sociais. E essa opção integra criação digital, que é característica dos espaços maker, dimensão ética e estética, ao refletir sobre diversidade e representação corporal, e mediação crítica, né, sobre os corpos reais e virtuais. E isso vai incentivar o pensamento reflexivo e inclusivo nos alunos. É exatamente a alternativa correta. Mas vamos analisar as outras. A alternativa B, apresentar vídeos de maquiagem artística nas redes sociais e solicitar aos estudantes a criação de reproduções em seus colegas, tem um caráter mais reprodutivo e performático, mas não vai abordar ética, nem diversidade, nem reflexão crítica sobre representação digital. Portanto, está incorreta. A alternativa C, orientar a criação de avatares com base em padrões estéticos das redes sociais e exibir os resultados em uma galeria online,
reforça padrões estéticos existentes, né, dominantes, o que contraria o aspecto ético da diversidade e da crítica aos estereótipos. Incorreta. E a alternativa D, indicar filtros de beleza aos estudantes para correção de características corporais e postar os resultados nas redes sociais, vai promover uma visão padronizada e excludente de corpo, além de levantar sérias questões éticas. Então, completamente incorreta essa alternativa. O gabarito, então, é a alternativa A. Questão 38. A importância de um ambiente educativo diferenciado para os estudantes com altas habilidades, superdotação, é fundamental para o desenvolvimento da criatividade e do interesse em aprender. Para acessar tais ambientes, é necessária a identificação dos estudantes com altas habilidades e superdotação, de modo que tenham a oportunidade de frequentar o atendimento educacional especializado, AEE. Considerando uma proposta inclusiva e o papel do AEE nos processos de criação, a professora de artes visuais deve a. Indicar aos estudantes que reproduzam coletivamente obras de arte clássica, seguindo um modelo visual pré-estabelecido. B. Organizar oficinas para exploração de materiais, técnicas e linguagens artísticas em produções colaborativas e individuais. C. Apresentar vídeos sobre técnicas tradicionais de pintura para a criação de releituras conforme instruções padronizadas. D. Solicitar aos estudantes que acessem as redes sociais para postar vídeos que tratem da arte e dos artistas contemporâneos. Bom, o AEE, no caso dos estudantes com altas habilidades ou superdotação, deve estimular o potencial criativo de cada um deles, né? A autonomia, o pensamento crítico, a experimentação, oferecendo desafios adequados e ambientes enriquecidos. Em artes visuais, isso significa propor experiências abertas, que sejam flexíveis e investigativas, e que o estudante possa explorar materiais, técnicas, linguagens de forma livre, sem modelos rígidos, sem padrões, sem tarefas repetitivas. Então, a ação da professora deve valorizar a expressão individual e coletiva, a experimentação e a ampliação das possibilidades criativas. Vamos analisar cada alternativa considerando o papel do AEE, que é o atendimento educacional especializado, e o objetivo de promover o desenvolvimento crítico desses estudantes com altas habilidades, superdotação em artes visuais. Alternativa A. Indicar aos estudantes que reproduzam coletivamente obras de arte clássica, seguindo um modelo visual pré-estabelecido. Bom, convenhamos, né? Reproduzir obras de arte clássica é uma atividade reprodutiva, limitada, sem espaço para autonomia, para criação, para inovação. É justamente o oposto do que se busca para esses alunos com altas habilidades e superdotação. Então, a alternativa A está incorreta. A alternativa B, organizar oficinas para exploração de materiais, técnicas e linguagens artísticas em produções colaborativas e individuais, é exatamente o que a proposta pede, é o gabarito da questão. A exploração e a experimentação condizente com o AE, a diversificação de materiais e linguagens, o trabalho criativo, que pode ser individual e coletivo, e isso vai estimular a autonomia, a curiosidade, o potencial criador. Então, perfeito. Gabarito para essa questão é a alternativa B. Mas vamos ver porque as outras alternativas são incorretas. A alternativa C é apresentar vídeos sobre técnicas tradicionais de pintura para a criação de releituras conforme instruções padronizadas. A gente vê que essa proposta se limita, né, ao ensino técnico e padronizado, sem promover a experimentação nem a liberdade criativa, né? Então, está incorreta. E a alternativa D, solicitar aos estudantes que acessem as redes sociais para postar vídeos que tratem da arte dos artistas contemporâneos, parece até correta, né? Mas mesmo envolvendo, né, o uso da tecnologia, não vai favorecer uma exploração prática, né, nem um desenvolvimento criativo em artes visuais. Por isso que ela está incorreta.
Gabarito, alternativa B. Para as questões 39, 40 e 41, a gente tem uma imagem da obra de Joaquim Torres Garcia, América Invertida. Vamos às questões. Questão 39. Com base na obra representada, qual o objetivo de aprendizagem formulado pelo professor para explorar a perspectiva autônoma do estudante sobre a interculturalidade? A. Reproduzir o mapa em grande escala para aprimorar as habilidades manuais e a prática do uso de elementos em composições artísticas. B. Elaborar um relatório detalhado sobre a importância da inserção da arte moderna latino-americana para a apresentação de seminário em sala de aula. C. Pesquisar diferentes representações geográficas e culturais da América Latina ao longo da história para a produção de cartografias autorreferenciadas. D. Criar mapas de comunidades para desenvolver a percepção dos espaços geográficos e a capacidade de representação cartográfica. Bom, a obra mostrada nessa questão foi criada em 1943 por Joaquim Torres Garcia, artista uruguaio. A obra mostra um mapa da América do Sul de cabeça para baixo, né, com o sul para cima. Essa inversão simboliza uma releitura crítica da centralidade eurocêntrica, afirmando a autonomia cultural da América Latina e propondo uma nova forma de ver o mundo, né? Nosso norte é o sul. Então, trabalhar essa obra em sala de aula busca estimular o pensamento crítico, identitário, né, intercultural, perceber como os mapas e as representações culturais podem expressar poder, identidade, visão de mundo. Então, o objetivo da aprendizagem deve promover a reflexão crítica e autorreferencial, permitindo que o estudante reinterprete o espaço e a cultura latino-americana a partir da própria perspectiva e não de uma perspectiva eurocêntrica. Então vamos analisar aqui as alternativas e ver qual é a correta para essa questão. Alternativa A, reproduzir o mapa em grande escala para aprimorar as habilidades manuais e a prática do uso de elementos em composições artísticas. Bom, essa proposta é técnica e reprodutiva, né? Não vai estimular a autonomia, nem ter uma reflexão intercultural, vai focar apenas na habilidade manual e não no significado cultural, né? Ou um significado simbólico. Então está incorreta. A alternativa B, elaborar um relatório detalhado sobre a importância da inserção da arte moderna latino-americana para a apresentação de seminário em sala de aula. A gente vê, mais uma vez, que é uma atividade teórica e descritiva, que vai favorecer o estudo histórico, né? Mas não vai desenvolver uma perspectiva autônoma, né? Nenhuma crítica pessoal, que é a proposta da questão. Então, incorreta também. A alternativa C, pesquisar as diferentes representações geográficas e culturais da América Latina ao longo da história para a produção de cartografias autorreferenciadas, é exatamente a proposta da questão. Essa proposta vai incentivar o estudante a pesquisar representações culturais e históricas, trazendo, né, essa interculturalidade, criar suas próprias cartografias, ou seja, as reinterpretações pessoais e críticas da América Latina, e com isso vai trazer autonomia, e ao mesmo tempo vai dialogar no sentido da inversão simbólica, né, proposta pelo artista Torres Garcia. Então é o gabarito da questão, alternativa C. E a alternativa D, criar mapas de comunidades para desenvolver a percepção dos espaços geográficos e a capacidade de representação cartográfica, está incorreta. Embora envolva a criação de mapas, o foco aí é mais geográfico, né? Um foco mais técnico e não cultural e crítico. Então, gabarito da questão 39, alternativa C. Questão 40. Considerando o caráter crítico da obra para a proposição de um diálogo intercultural, o professor organiza, em conjunto com os estudantes, ações de pesquisa com base em A. Entrevistas com especialistas na história da arte europeia, busca de conhecimento sobre os movimentos artísticos e análise de produções hegemônicas do sistema da arte.
B. Entrevista com estudiosos da diversidade sociocultural, busca de conhecimentos enciclopédicos dos movimentos artísticos e análise de critérios estéticos eurocêntricos. C. Análise das narrativas artísticas dominantes, busca de conhecimentos enciclopédicos dos movimentos artísticos e problematização relacionada ao sistema de arte. D. Análise de contextos sociais e de implicações políticas, busca de conhecimento sobre narrativas artísticas dominantes e problematização dessas narrativas frente à complexidade das expressões culturais. Bom, mais uma vez vamos falar da obra América Invertida, que propõe uma inversão simbólica do mapa da América do Sul, colocando o Sul para cima, e isso vai representar a valorização da identidade latino-americana, além de uma crítica ao eurocentrismo e à dependência cultural, e ao mesmo tempo a reivindicação de um olhar próprio sobre o mundo e sobre a arte. Portanto, se o professor quer promover um diálogo intercultural crítico, o trabalho deve envolver a análise de contextos sociais e políticos, a reflexão sobre as narrativas artísticas dominantes, no caso, a eurocêntrica, e a problematização do sistema de arte hegemônico e valorização da diversidade cultural, a diversidade simbólica. Então, vamos analisar cada alternativa. Alternativa A, entrevistas com especialistas da história da arte europeia, busca de conhecimentos sobre os movimentos artísticos e análise de produções hegemônicas do sistema da arte. Falsa, Veja que aqui mantém um foco eurocêntrico, centrado na arte europeia e em produções hegemônicas, tudo o que Torres Garcia questiona aí na sua obra América Invertida. B. Entrevistas com estudiosos da diversidade sociocultural, busca de conhecimentos enciclopédicos dos movimentos artísticos e análise de critérios estéticos eurocêntricos. Parece correta porque nessa primeira parte fala de diversidade sociocultural, Mas o ênfase na enciclopédia e nos critérios eurocêntricos reduz a criticidade e o diálogo intercultural, que não entra na proposta do artista Garcia, A alternativa C, análise das narrativas artísticas dominantes, busca de conhecimentos enciclopédicos dos movimentos artísticos e problematização relacionada ao sistema de arte, é outra alternativa que parece correta porque tem elementos críticos, Análise das narrativas dominantes, problematização do sistema de arte, mas o foco está novamente nos conhecimentos enciclopédicos, Sugere aí um estudo tradicional teórico, sem o olhar social, intercultural que é desejado. Portanto, incorreta. E a alternativa D, análise de contextos sociais e de implicações políticas, busca de conhecimentos sobre narrativas artísticas dominantes e problematização dessas narrativas frente à complexidade das expressões culturais. Exatamente. Tudo, que o trabalho de Garcia propõe nessa alternativa. Os contextos sociais e políticos, que vem a crítica, e a consciência cultural, a análise das narrativas dominantes, a reflexão sobre a hegemonia, a problematização intercultural, reconhecendo a diversidade das expressões culturais e não apenas uma como a principal, e é exatamente isso que a obra América Invertida propõe, esse olhar crítico e descolonizador da arte. Essa alternativa traduz o verdadeiro sentido crítico, político, intercultural da obra América Invertida, porque estimula os estudantes a questionar hierarquias culturais e valorizar múltiplas visões de mundo. Então, gabarito da questão 40, alternativa D.